Seja bem-vindo, bem-vindo ao Diário do Fábio Fox. No dia de hoje, 7 de fevereiro de 2026, eu quero te dizer que a maioria das pessoas confundem três coisas completamente diferentes: dinheiro, status e poder. Tratam como sinônimos, agem como se fossem intercambiáveis. Planejam suas vidas inteiras perseguindo um desses três elementos, acreditando que automaticamente terão os outros dois. Essa confusão não é um erro semântico, não é um deslize de linguagem, é um erro estrutural que determina quem permanece na periferia do poder a vida inteira imaginando estar no centro. É o erro que separa quem entende como o mundo funciona de quem passa a vida toda sendo usado pelo mundo sem que se perceba. O dinheiro é uma capacidade de compra, status é reconhecimento social, o poder é controle sobre decisões que afetam outras pessoas. E três conceitos totalmente diferentes, três hierarquias que não se sobrepõem. Você pode ter muito dinheiro e não ter poder. Você pode ter dois e estar estruturalmente impotente no terceiro. Você pode acumular fortunas e continuar irrelevante. Você pode ter reconhecimento público e zero influência real. Você pode controlar decisões importantes e viver no anonimato completo. A elite, ela entende isso com muita clareza e navega entre os três conscientemente e sabe quando usar dinheiro para comprar acesso, quando usar status para abrir portas e usar poder para mudar regras. Só que se você não entender isso, você vai confundir achando que os três são as mesmas coisas. E aí você continua na massa, na roda dos ratos. Quando alguém falar, eu quero ser rico, raramente quer falar de dinheiro. Está falando de uma fantasia confusa, onde o dinheiro automaticamente gera respeito, influência, autonomia e posição social. Acumular capital financeiro não vai te colocar em outro patamar de hierarquia humana. Não vai te fazer ser ouvido, não vai te fazer ser temido ou admirado, não vai te libertar das estruturas de dominação política e nem te transformar em alguém importante. O dinheiro dá acesso a bens materiais, serviços, experiências, conforto físico, mas não te dá acesso a decisões, não te dá voz aonde mais importa, não te dá capacidade de mudar sistemas. Ele muda o nível onde você continua sendo uma peça mais confortável, talvez, só que continua sendo movido por outros. E aqui tem algo importante para você tomar nota. A confusão conceitual não é inocente, não é acidental. É sistemicamente útil, porque enquanto você persegue dinheiro achando que está perseguindo poder, você está inofensivo, está trabalhando, está produzindo, está consumindo, está alimentando estruturas econômicas sem ameaçar estruturas políticas. Está correndo na direção que o sistema quer que você corra. E quando você finalmente consegue algo, como dinheiro, se descobre que ele não compra poder, não compra respeito estrutural nem influência sistêmica. Ele não compra a capacidade de moldar o mundo, compra somente a ilusão temporária de que você seria diferente das massas, mas não é. Apenas tem mais coisas, bens. O dinheiro é a ferramenta mais superestimada da modernidade. Não é que ele não seja útil, tá? Ele é útil sim. Só que não adianta atribuir ele propriedades que ele não possui. Ele não tem capacidade de transformar a sua vida. Dinheiro compra bens, compra serviço, compra acesso, conforto, tempo de outras pessoas. Só que compra tratamento diferenciado, né? Em contexto comercial, hospitalar, e tudo isso tem muito valor, tá? Só que não compra posição estrutural, não compra a influência sistêmica, a capacidade de moldar as regras do jogo. E ele não compra proteção contra quem realmente tem poder. Dinheiro, ele é o combustível. O combustível não é o carro. Ele faz o motor funcionar, te leva de um lugar para outro. Só que o combustível não decide para onde o carro vai, não define as estradas disponíveis, não constrói as pontes, nem escreve as leis do trânsito, não determina
aonde você tem permissão para dirigir. Você pode ter o tanque cheio, só que você está no mesmo engarrafamento que todos. Você pode ter um carro confortável e combustível para atravessar o país de um lado a outro, e mesmo assim você não tem permissão para entrar em outro país. O sistema decide onde você pode ir. O dinheiro só te move dentro dos limites que o sistema define. Limites que quem tem poder muda a qualquer momento, sem te consultar. Então, a ilusão moderna, ela te faz pensar que o dinheiro te torna dependente. E não! Liberdade financeira, por exemplo, para quem vende curso online, para quem promete que você pode se libertar do sistema acumulando capital suficiente, é ilusão. E a promessa é sempre a mesma: trabalhe duro, acumule riquezas, chegue a um número financeiro mágico e você está livre. Livre de quê? De chefe? De horário? De obrigações? Livre de subordinação? Você não está livre do sistema. Continua preso, dependente, necessitando que bancos funcionem, que moedas mantenham valor, que propriedade privada seja respeitada, que contratos sejam e acordos honrados, e que o Estado proteja o seu patrimônio, que o tribunal decida ao seu favor, que regulamentações não lute contra você. Pois é, que a inflação não corroa o seu dinheiro, que o confisco não seja implementado, que taxação não se torne confiscatória. A sua liberdade depende de uma estrutura gigantesca de poder que você não controla, que você nem entende completamente como funciona. Você é livre para consumir, para escolher produtos, para viajar dentro de fronteiras que outros controlam, para comprar dentro de mercados que outro regula, para investir em ativos que outros podem desvalorizar. Você não é livre para decidir as regras de consumo. Você não é livre para definir o que é propriedade. Você não é livre para determinar como o mercado vai operar. Não é livre para moldar instituições. Você joga o jogo, mas não escreve as regras dele. E aqui está o ponto que eu quero trazer para você. Quanto mais você acumula dinheiro sem acumular poder real, mais dependente você se torna do sistema, mais vulnerável, mais refém. Porque o grande lance é que você tem algo a perder. Agora você tem patrimônio ativo, investimentos, posses que têm que ser protegidas. E quem protege tudo isso? O sistema, as instituições, o Estado, o governo, o poder que você não controla. Você agora precisa que o sistema permaneça estável, que as regras não mudem contra você. Precisa que quem tem poder real decida ao seu favor quando conflitos surgirem. Você enriqueceu, mas ficou mais subordinado ainda. Antes, quando não tinha nada, não tinha nada a perder. Agora você tem tudo a perder. E quem decide se você perde ou não são outros, sempre outros. Dinheiro sem poder estrutural é riqueza vulnerável, é um alvo, é uma concessão temporária que pode ser revogada por taxação, regulamentação, inflação, confisco direto ou indireto, por mudanças na regra que você não pode impedir. Você tem dinheiro, mas continua pedindo permissão, esperando que outros sejam benevolentes com você. Continua torcendo para que decisões políticas não te afetem. Continua na plateia, apenas com um assento mais confortável. Dinheiro não te liberta, te prende com conforto, te dá correntes douradas, mas continuam sendo correntes. Status é teatro, performance pública, reconhecimento baseado em sinais externos que outras pessoas interpretam segundo códigos culturais específicos. Roupas de determinadas marcas, carros de determinados modelos, endereços em determinados bairros, profissões com determinados prestígios, círculos sociais com determinada composição, vocabulário com determinadas palavras, lugares onde você é visto, pessoas com quem você é fotografado, eventos que você frequenta, objetos que você exibe. Status é a arte de fazer outros acreditarem que você é importante. Não que você seja importante de fato, que pareça importante, que sinalize importância através de códigos compartilhados que todos fingem levar a sério. E aqui está o problema fundamental.
Status funciona, realmente funciona. As pessoas realmente vão te tratar diferente, porque você vai exibir os sinais corretos. Te abrem portas. Elas vão te ouvir com mais atenção. Elas vão te dar o benefício da dúvida. Vão te convidar para alguns espaços. Vão te tratar com deferência. Status gera comportamento real, gera consequências tangíveis. Por isso que é tão sedutor. Por isso tantas pessoas dedicam as suas vidas inteiras a acumular status. Porque status geram reações. Reações parecem poder, mas reações não são estrutura. São gestos vazios que desaparecem no momento em que você para de performar, no momento em que você deixa de gastar energia mantendo a aparência, no momento em que os sinais deixam de ser atualizados. Status é extremamente frágil, é dependente. Depende de reconhecimento constante, de validação contínua, de performance ininterrupta. Você precisa continuar sinalizando, continuar exibindo, continuar provando, continuar gastando, continuar aparecendo, continuar mantendo as aparências. É trabalho emocional constante, esforço psicológico permanente. Você está sempre sendo avaliado, sempre sendo julgado, sempre precisando demonstrar que merece reconhecimento. No momento que você para de gastar energia mantendo performance, o status simplesmente evapora. Literalmente ele desaparece, porque o status nunca foi seu, nunca foi uma propriedade intrínseca, é uma concessão temporária de atenção que outros vão te dar. É a permissão social, não posição estrutural, é opinião, não fato. Compare com poder. Poder não precisa de performance. Poder não precisa ser exibido. Poder não carece de reconhecimento. Na verdade, quanto mais alguém precisa exibir poder, quanto mais alguém precisa provar que tem poder, quanto mais você precisa ser reconhecido como poderoso ou poderosa, menos poder você tem de fato. Porque poder real é controle sobre sistemas, controle sobre decisões, capacidade de fazer coisas acontecerem independentemente de reconhecimento público, independente de aprovação social, independente de performance. Você pode ter poder absoluto sobre algo e ninguém precisa saber seu nome. É atuar nas sombras, decisões que afetam vidas sem precisar aparecer na foto, controlar recursos gigantescos e viver no anonimato completo. Isso é poder. Silencioso, invisível, estrutural, independente de plateia. Status é o barulho que pessoa sem poder faz para parecer relevante para alguém que nem precisa ou merece. É psicológico. É o que você faz quando você não tem substância, mas precisa da sensação. Quando não controla decisões, mas precisa se sentir importante. Quando você não tem influência estrutural, mas você carece de reconhecimento. Status é performance de poder, principalmente para quem não tem poder. É imitação, teatro, paródia. E como toda paródia depende de plateia, depende de quem está assistindo, depende de quem está validando. E se você busca por validação, você depende da plateia. E se ela vai embora, você se enxerga sozinho no palco. A classe média aspiracional confunde status com oportunidade social, confunde sinais com realidade, acha que se conseguir os símbolos certos, os objetos certos, usar as marcas certas, mostrar a aparência, vai estar subindo na hierarquia. Você não vai estar progredindo estruturalmente, você não vai mudar de classe. Não é o carro que você usa, não é o apartamento que você mora, ou a casa que você mora, ou o bairro que você mora. Não são fotos no Instagram. Não são palavras apropriadas, não são eventos de classe média alta. Isso não é progresso, não será diferente. Você não vai estar em outro patamar. Isso não é progresso. Isso é uma fantasia cara, uma ilusão bem produzida. Continua estruturalmente na mesma posição, continua sem voz, aonde decisões são tomadas, sem influência sobre o que realmente importa, sendo subordinado, recebendo ordens, dependendo de permissões. A diferença é que só tem dinheiro. Só que a energia gasta é muito grande.
A energia psicológica, principalmente por reconhecimento, que desaparece quando você para de pagar por ele. No segundo, que você não pode mais permanecer performando, porque a conta vai chegar. Poder é diferente de tudo isso. Fundamentalmente diferente. Poder não é o que você tem, não é o que você exibe, não é o que você compra, não é o que os outros reconhecem em você. Poder é o que você pode fazer acontecer, principalmente nas sombras. É influenciar decisões que afetam outras pessoas. Decisões sobre recursos escassos, decisões sobre regras e regulamentações, decisões sobre quem sobe e quem desce, decisões sobre o que é permitido e o que você quer que seja proibido, decisões sobre quem recebe e quem perde. Poder é estrutural, é posição dentro de sistemas de decisão, é lugar institucional, não é performance, não é reconhecimento, é controle concreto sobre resultados que importam. Pense em três pessoas diferentes, três perfis distintos. Vamos falar de um que tem 10 milhões em investimentos financeiros, ações, imóveis, fundos diversos, patrimônio líquido considerável, grana, muita grana. O segundo é o CEO, uma empresa cheia de funcionários, uma multinacional com faturamento significativo. E o terceiro é senador, mandato político, voto legislativo, acesso institucional. Três pessoas, três posições. Agora a pergunta: qual dos três tem mais poder? Sabe quem? Depende. Depende do cenário, depende do que cada um tem de intenção, mas analise friamente. Olhe para a estrutura real de cada uma dessas posições que eu trouxe como exemplo. O rico pode comprar coisas, muitas coisas. Ele pode viver confortavelmente. Ele pode viajar sem restrições financeiras. Ele tem liberdade geográfica, consome sem preocupação, dá presentes caros, tem projetos que ele investe, financia causas sociais, tudo isso é muito real. Só que ele não pode forçar ninguém a fazer nada. Ele não pode obrigar comportamento. Ele não pode mudar regras. Ele não pode redirecionar recursos públicos. Ele não pode impor decisões sobre outros que não consentiram. Ele pode oferecer dinheiro, barganhar, tentar comprar, pode negociar, mas ele não pode forçar. Ele tem dinheiro, mas não tem poder coercitivo, não tem poder estrutural e nem capacidade decisória sobre os outros. O segundo, o CEO, ele controla 2.000 famílias que dependem direto ou indiretamente dele por ser CEO. Ele define salário dentro dos limites da empresa, ele define promoções, ele define quem é contratado, quem é demitido. Ele define processos, define metas, ele define a cultura organizacional. Isso é poder, só com poder limitado a um perímetro específico, aquela empresa dentro da empresa, mas ele não muda leis. Ele não afeta quem não trabalha para ele ou quem não faz negócios com a empresa. Ele não pode redirecionar impostos, não pode criar regulamentações. Mas dentro do perímetro da empresa, ele é estrutura de decisão, é autoridade institucional limitada. Ali, as 2.000 pessoas que trabalham naquela empresa. Então, profissionalmente, ele lida com 2.000 pessoas, ele tem o poder sobre essas 2.000 pessoas sobre as escolhas, prioridades delas no âmbito profissional. É um poder, só que limitado. E um poder concreto. Só que vamos falar do senador. Ele vota em leis, leis que afetam milhões, milhões de pessoas que nem sabem o nome dele como senador. Ele direciona o orçamento público, ele cria ou destrói regulamentações, ele protege indústrias inteiras ou sufocá-las com burocracia. Ele abre ou fecha portas para grupos inteiros de pessoas. Ele pode tornar algo legal ou ilegal. Ele pode redistribuir recursos através de legislação. Ele pode bloquear ou aprovar indicações para cargos importantes. Ele pode investigar ou proteger. Tudo isso através de voto institucional. Ele não precisa ter dinheiro, pessoal. Ele não precisa ter status performático. Ele não precisa ser CEO ou ter reconhecimento público. Ele tem algo muito mais importante: voto institucional, capacidade de persuasão dentro de uma estrutura que afeta a sociedade inteira. Poder em escala completamente diferente. Poder que atravessa classes, regiões, gerações. Percebe isso?
Três tipos de poderes distintos. O poder real, ele é invisível para quem está fora dele. As massas sempre olham para o lugar errado, olham para celebridades, influenciadores digitais, empreendedores de palco, bilionários em revistas, na Forbes, achando que essas pessoas têm poder porque têm visibilidade, porque têm dinheiro, porque têm status, porque aparecem. Mas a maioria dessas pessoas não tem poder estrutural, tem só barulho, fama, reconhecimento, até conforto, mas não tem capacidade de mudar sistema, não tem voz onde decisões estruturais são tomadas, não escrevem as regras do jogo que todos jogam. Quem tem poder real está em salas ocultas, onde não tem câmera, onde não tem reconhecimento, onde não tem aplausos. Em decisões que aparecem como política pública, regulamentação técnica, ajuste de mercado, decisão administrativa. Ninguém sabe os nomes, ninguém reconhece os rostos, ninguém aplaude, ninguém precisa aplaudir, porque essas pessoas não buscam reconhecimento, buscam resultado e conseguem o resultado que buscam. Definem o tabuleiro do jogo, as regras do jogo, definem os limites e define o que é possível e o que eles querem que seja proibido. Você joga um jogo que quem joga nas sombras desenha, trabalhando pelas recompensas que eles definem, e acha que está ganhando porque comprou o carro certo, porque mora no bairro nobre, porque viaja. Você não está ganhando, você está consumindo bem, é diferente. A história sempre deixou isso claro para quem tem olhos abertos. E aqui tem uma distinção brutal. Uma coisa é ter dinheiro, a outra é ter poder. Riqueza e autoridade são distintas. Na Europa medieval, mercadores enriqueciam imensamente. Comerciantes acumulavam fortunas colossais através de rotas comerciais, especiarias, tecidos, metais preciosos, fortunas que superavam vastamente a riqueza de muitos nobres. Nobres empobrecidos, cujas terras produziam pouco, cujas rendas eram insuficientes, cujas vidas eram financeiramente modestas. Só que esses mercadores ricos continuavam sendo mercadores, continuavam sendo plebeus. Não importava quanto ouro acumulava nos cofres, não importava quantas propriedades eles compravam, não importava quão confortável era a sua vida material. Não podiam votar em decisões de Estado, não podiam comandar exércitos, não podiam fazer leis, não podiam julgar causas importantes. Não tinham títulos nobiliárquicos, não tinha linhagem reconhecida, tinham dinheiro. Dinheiro abundante, mas sem poder estrutural. Esse é o grande lance. Um nobre empobrecido ainda carregava título e sentava em conselhos. Tinha voz em decisões sobre guerra e paz, decidia sobre terras, sobre justiça local, sobre hierarquia social em seu domínio. Mesmo falido financeiramente, ele podia dever somas enormes para mercadores, viver em castelos decadentes com telhados vazando, mas estruturalmente, institucionalmente e hierarquicamente estava acima, muito acima. Porque o poder não vem de saldo bancário, nunca veio, vem de posição institucional, de lugar dentro da hierarquia de decisão, de reconhecimento estrutural dentro de sistemas de autoridade. O mercador rico precisava pedir favor ao nobre pobre, precisava barganhar, se curvar, oferecer dinheiro em troca de proteção, de privilégios, de permissão para operar, comprar o que o nobre tinha por direito estrutural. Quem pede permissão não tem poder. Quem compra acesso está admitindo subordinação. Tem dinheiro, mas não tem autoridade. Eventualmente, ao longo dos séculos, várias famílias mercantes conseguiram fazer uma transição, conseguiram comprar títulos da nobreza, conseguiram arranjar casamentos estratégicos com famílias nobres decadentes, conseguiram comprar entrada na estrutura de poder, comprar entrada, pagar fortunas para serem aceitos a uma estrutura que não controlavam, em um clube que não criaram, em uma hierarquia
que existia antes deles e que continuaria existindo depois. E quando finalmente eram aceitos, quando finalmente recebiam títulos, quando finalmente entravam na nobreza, tinham que fazer algo crucial: abandonar a mentalidade mercantil, parar de pensar como comerciantes, agir como nobres, pensar como nobres, priorizar a nobreza. Isso significa priorizar poder sobre lucro, posição sobre riqueza, priorizar influência estrutural sobre ganho financeiro, porque poder e lucro sempre se conflitam. E aqui entra a escolha. Quem escolhe lucro perde poder, sempre. Historicamente, estruturalmente, inevitavelmente. Os mercadores que recusavam essa transformação, que continuavam pensando como comerciantes em lucro, mesmo depois de ricos, permaneciam estruturalmente subordinados, permaneciam pedindo permissão, vulneráveis a confiscos arbitrários, taxações punitivas, a regulamentações que os destruíam porque não tinham estrutura, apenas dinheiro. E dinheiro sem estrutura é dinheiro vulnerável. É riqueza que existe por tolerância, por permissão temporária de quem realmente manda. A dinâmica mudou de roupa, as palavras são diferentes, os sistemas parecem diferentes, mas a estrutura é a mesma. Empresários bilionários não escrevem leis, não votam em legislação, não decidem política monetária, não definem regulamentações. Lobistas escrevem proposta de lei, políticos votam, burocratas implementam, juízes interpretam, reguladores fiscalizam. O empresário, por mais rico que seja, pode tentar influenciar esse processo, pode doar para campanhas políticas, pode financiar lobbies profissionais, pode até comprar acesso a políticos, pode até oferecer dinheiro, pode construir relacionamentos. Só que está comprando, está pagando para ter voz, está negociando para ter acesso. Não tem voz por direito estrutural, não tem acesso por posição institucional. Tem voz enquanto paga, tem acesso enquanto é útil. No momento em que para de pagar, é esquecido, deixado de lado. A hora que o dinheiro deixa de ser útil para quem tem o real poder, é descartado como se nunca tivesse existido. Porque ele nunca teve poder estrutural real, teve só status através de dinheiro. E usou o dinheiro para alugar a ilusão temporária de influência. As massas olham para bilionários e acham que eles mandam no mundo, que eles controlam o poder, que eles decidem tudo. Não é verdade. Claro que alguns bilionários têm poder, aqueles que conseguem converter riqueza em posição estrutural dentro do sistema, aqueles que estão institucionalmente protegidos por apadrinhamento sistêmico. Só que a maioria não tem isso. A maioria é extremamente rica e estruturalmente pobre, irrelevantes. Compram ilhas, mas não mudam tratados internacionais. Compram frotas de jato privado, até aeroporto, mas não define a política do local. Vivem como reis em palácios privados, mas são reis privados, que existem apenas enquanto o dinheiro permite. Mas o verdadeiro poder está na instituição, não no dinheiro, está no Estado, em bancos centrais, em organizações multilaterais, em estruturas burocráticas massivas que não aparecem no ranking da Forbes, mas decide se a sua fortuna vai ou não ser sua. Decide se você pode ou não transferir o seu dinheiro. Decide quanto dele será confiscado via taxação. Decidem se a sua propriedade vai ou não ser respeitada. Ou decidem as regras do jogo. Você joga segundo as regras da estrutura e pensa que é livre porque tem dinheiro para jogar. O capitalismo moderno descobriu algo brilhante, algo extraordinariamente lucrativo e extraordinariamente eficiente para manter estruturas de poder intactas. Descobriu que é muito mais fácil, muito mais seguro e muito mais rentável vender símbolos de poder do que distribuir poder real.
É mais eficiente vender a ilusão de relevância do que dar relevância estrutural. É mais lucrativo vender acesso performático do que compartilhar decisões reais. E as massas compram, literalmente compram. Gastam fortunas comprando a aparência de importância, a estética de sucesso, símbolos de elite, sem nunca ter a substância real. Você vai vender para a massa a fantasia de que ela pode comprar relevância, que podem consumir o seu caminho até o topo, que podem adquirir objetos certos, roupas certas, carros certos, casas certas, experiências exatas e que isso vai transformá-las em alguém que importa. E a massa compra isso. Roupas de grife que custam 10 vezes mais, carros de luxo que depreciam 40% na saída logo da loja. Relógios absurdamente caros, que têm a mesma função de um relógio barato. Viagens instagramáveis, onde o objetivo não é a experiência, mas a foto. Cursos de empreendedorismo que prometem riqueza rápida. Mentorias que prometem atalhos para o sucesso. Acesso a eventos exclusivos, onde a exclusividade é o único produto. Compram a ilusão de estar próximo a quem importa, de estar no círculo certo, de estar progredindo na hierarquia. E tudo isso é vendido com linguagem específica, com narrativas cuidadosamente construídas, como investimento em si mesmo, como construção de network, como posicionamento de marketing pessoal, desenvolvimento de presença, como se gastar dinheiro em símbolos fosse equivalente a construir capacidade real, como se aparecer nos lugares certos fosse equivalente a ter influência estrutural, se conhecer pessoas importantes fosse ser importante. Não é. É teatro, paródia, performance, cenário, sensação de progresso sem o progresso real. E funciona perfeitamente. Não porque realmente dá poder, não porque realmente é relevante, mas da sensação subjetiva de estar progredindo, a sensação de que está subindo, validação emocional imediata. Você posta foto no restaurante caro, recebe os likes, recebe os comentários admirados, recebe a validação de estranhos que também estão jogando o mesmo jogo performático. Seu cérebro interpreta isso como sucesso, como conquista, como evidência de mobilidade social, como prova de que você está diferente, como confirmação de que está no caminho certo. Mas você não subiu, não mudou de classe estrutural, não ganhou voz aonde decisões são tomadas, não adquiriu influência sobre sistemas. Você comprou o ingresso para uma performance coletiva, aonde todos fingem que consumir é poder, aonde todos fingem que aparecer é ser, aonde todos fingem que símbolos são substâncias. O sistema adora isso, adora completamente, porque enquanto você está gastando energia perseguindo status, enquanto está obcecado com reconhecimento, enquanto está focado em construir a sua marca pessoal, o seu network, você não está ameaçando o poder real, não está se organizando coletivamente, não está questionando estruturas, não está construindo movimentos, não está desafiando hierarquias, está correndo na esteira. Corrida dos ratos, produzindo valor econômico, consumindo produtos, gerando dados para a plataforma, alimentando algoritmos com seu comportamento, comprando, se endividando para manter aparência, trabalhando mais para pagar dívidas de consumo que geraram status temporário que já evaporou faz tempo. Prisão, só prisão. Prisão com correntes que você mesmo comprou, dívidas que você mesmo contraiu, obrigações que você mesmo criou. E o pior, se orgulha disso. Se orgulha das correntes, porque são douradas, porque tem marca, dívidas de produtos premium, vinhos caros, carros caros, estilo de vida aspiracional. Perceba e observa com clareza cirúrgica. Capitalismo moderno converteu inspiração de poder em desejo de consumo.
fez uma alquimia perfeita, transformou algo perigoso para você achar que elite, antigamente, quando alguém queria poder, precisava conquistar poder real, precisava entrar em instituições políticas, precisava subir em hierarquias burocráticas, construir organizações, acumular influência política real. Era difícil, era extremamente demorado. Era muito arriscado. Você podia falhar, podia ser destruído, podia perder tudo. E mesmo se conseguisse, ainda precisava competir com outros que também tinham poder. Era um jogo de soma zero. Poucos vencedores, muitos perdedores. Agora, você pode simplesmente comprar a aparência de poder. Pode comprar todos os símbolos. O carro que o senhor dirige, a roupa que o bilionário usa, viagens instagramáveis, frequentar restaurantes caros de luxo, morar em grandes bairros. Estética completa, vivendo a ilusão confortável de que chegou lá, de que é parte da elite, de que é diferente das massas. Não é, não é parte de nada. É um disfarce caro, um figurino bem feito, um teatro, puro teatro, paródia. Gastou tempo construindo aparência, energia mantendo performance e não ganhou nada substancial. Não tem voz, não tem influência, não tem controle, apenas dívida emocional e necessidade de trabalhar para pagar por isso. E o mais perverso é que você faz isso com você. E isso te faz achar que tem poder. Só que agora você tem algo a perder. Agora você tem patrimônio, tem posses, tem dívidas, tem obrigações financeiras, tem um estilo de vida caro e tem que manter. Tem que trabalhar mais, produzir mais, obedecer às regras, porque se você não obedecer, se questionar, você perde tudo que conquistou. O carro que te define, a casa que te localiza socialmente, o estilo de vida que te dá identidade. E você descobre que status não é poder, não é autonomia real, não é liberdade estrutural, somente ilusão confortável, paga pelo dinheiro, escravo do dinheiro, achando que tem poder, mas não decidindo e não controlando nada. Uma fantasia, e você comprou isso voluntariamente, e agora trabalha para pagar por essa fantasia. Um sistema perfeito. Você é a presa, preso pela própria prisão, se sentindo privilegiado por isso. É uma regra simples e brutal, absolutamente confiável, que separa quem tem poder de quem finge ter. Uma regra que atravessa culturas, épocas e contextos. Quem tem poder real não prova nada para ninguém, não anuncia, não exibe, não performa, não convence ninguém de nada. O poder é evidente pelo que acontece ao seu redor, pelas decisões que são tomadas, pelos recursos que são movidos, pelas portas que abrem e fecham, pelas pessoas que obedecem, pelos resultados que se materializam. Poder não é declarado, poder não é performado. Poder é exercido. Esse é o exercício, é a sua única evidência necessária. Quanto mais alguém necessita dizer que tem poder, menos poder possui de fato. Quanto mais alguém precisa exibir status de poder, mais insegurança está sobre a sua posição real na hierarquia. Quanto mais alguém precisa ser reconhecido publicamente, menos poderoso é. Os poderosos não aparecem, não têm nome, agem na sombra. Se você buscar performar autoridade, menos autoridade você vai ter estruturalmente. Performance é compensação, é o que você faz quando não tem a substância, mas precisa da sensação, quando não controla decisões, mas carece de reconhecimento, quando não tem influência estrutural, mas você precisa de validação. É só barulho, ruído, teatro que compensa pela ausência de realidade, cenário
Pensa, pensa nas pessoas que realmente controlam coisas importantes. Presidentes de bancos centrais, juízes de Suprema Corte, diretores de agências reguladoras poderosas, secretários de Estado em áreas críticas, comandantes militares de alto escalão, chefes de serviços de inteligência, membros permanentes de conselhos internacionais. A vasta maioria das pessoas não sabe seus nomes, nem conhece as suas faces, não seguem as redes sociais, não vê as suas fotos, não ouve as suas declarações públicas, nem sabe onde moram, não sabe o que fazem no final de semana. Não importa. Eles não precisam de reconhecimento público, não buscam reconhecimento público, não estão nas redes sociais, andam nas sombras, porque reconhecimento público é irrelevante para o exercício das suas funções. Eles precisam de posição institucional, não de posição verbal. Capacidade de aprovar ou vetar age nas sombras. Direcionar ou bloquear é sobre as sombras. Permitir ou proibir é nas sombras. As sombras têm poder. Se você observar, no sistema, o escuro é maior. No espaço, o escuro é maior do que a luz. E não que isso seja mal, né? Você não precisa construir marca pessoal, dar palestra, aparecer, status. Não. Estar nas sombras não é ser do lado negro da força, porque o lado negro da força que é apregoado, e aqui tem algo importantíssimo para te trazer. O lado negro da sombra é o lado que manda sem querer aparecer. O lado negro da sombra não é negro porque é mal, porque é maléfico. Tudo isso é uma construção arbitrária, é uma narrativa falsa para te permitir achar que você está do lado dos bons, lutando contra o mal. O verdadeiro mal não existe. O verdadeiro mal é você achar ou pensar que o mal existe e alimentá-lo inconscientemente. Curta esse vídeo, comenta. Principalmente, compartilhe esse vídeo. Comente o que você tirou para a tua vida, de insights, de saltos e de relevância para você. E acima de tudo, compartilhe com alguém que você pense ou imagine que é relevante ter essas informações para ele. É isso. Um forte abraço e até o próximo Diário do Fábio Fox. Falamos.